Oi pessoal, eu sou a Recado Pipoca Musical e hoje eu trouxe 3 dicas de HQs pra você ler em inglês. Super específico o tema do vídeo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Antes de tudo, acho que vale a pena comentar que eu não sou a pessoa mais indicada para dizer se determinado livro ou quadrinho em inglês uma pessoa com um nível básico de inglês consegue ler, um nível médio, um nível intermediário. Mas eu acredito que sempre vale a pena criar alguns incentivos pessoais para quem quer começar a ler inglês e fica empurrando às vezes isso com a barriga. Uma das coisas que eu fiz há uns anos atrás e que foi bastante útil para mim, pode ser útil para alguém agora também, foi criar uma meta de ler ao menos um título em inglês por mês. No começo foi bem difícil, no começo foi doloroso, no começo eu deixei um monte de livro pela metade, mas com o passar do tempo eu fui ficando mais confortável com as minhas leituras e também fui encontrando formas de tirar as dúvidas que eu tinha, seja procurando na internet, seja procurando no dicionário, falando com algum amigo, irmão ou professor que fosse mais fluente do que eu. Fosse mais fluente, ponto, né? Eu já tava querendo abordar alguns desses títulos aqui no canal, porque eu acho que eles têm umas temáticas muito interessantes que podem despertar o interesse de vocês, mas também, como são obras que só foram publicadas em inglês até o momento, eu achei que deveria ter uma forma de eu oferecer para vocês um suporte ou um incentivo para quem ainda tá dando os primeiros passos no idioma e tá querendo entender melhor outras línguas. E então uma empresa chamada HiNative entrou em contato comigo para que eu pudesse apresentar o aplicativo deles para vocês, que realmente é uma mão na roda para quem tá querendo melhorar a fluência em um idioma, como por exemplo o inglês. E eles toparam então patrocinar esse vídeo para que eu pudesse também finalmente trazer estas dicas de HQs para vocês. O aplicativo promove uma interação com pessoas fluentes em outros idiomas, sempre orientado ao aprendizado, então tem formas fáceis de você fazer perguntas e tirar dúvidas e as pessoas de outros países te ajudarem. E também tem outra questão legal, que é o fato de você poder ajudar outras pessoas no mundo inteiro que estão querendo aprender português. O HiNative tem uma versão gratuita disponível na Apple Store, no Google Play, você também pode usar ele pelo computador. É bem fácil e rápido para criar a própria conta, você faz isso logando com seu Facebook, Twitter ou com um e-mail. Logo após o seu cadastro, você seleciona o seu idioma nativo e escolhe também os idiomas nos quais você tem interesse. No botãozinho perguntar, que é o principal do aplicativo, você tem várias formas de solicitar ajuda com a tua dúvida. Na versão gratuita você tem acesso livre a essa primeira, como se diz isso. Então aqui tem como se diz em inglês. Por exemplo, nem que a vaca tussa, e manda perguntinha para o aplicativo para que um outro usuário possa te ajudar a encontrar a melhor forma de dizer isso em inglês. Quando alguém te responde, você recebe uma notificação no celular. Eu, no caso, não recebo, né? Porque eu desativo tudo. Mas quando eu entrar no aplicativo vai estar aqui em notificações. Tem outras formas de perguntar coisas e muitos dos recursos são para assinantes da versão Premium, que você pode testar de graça por uma semana e ver se curte. Na versão paga você tem o Isso Soa Natural, onde você pode escrever ou enviar um áudio com uma questão e os falantes nativos do idioma podem avaliar se o que você está falando realmente soa natural, tanto na construção da frase quanto na pronúncia. E eles podem falar o que está errado e te dar algumas dicas de como melhorar. O que isso significa também é bem maneiro, porque você pode colocar uma expressão idiomática, como por exemplo tem aqui em uma das HQs que eu anotei, Once in a Blue Moon. E aí você manda essa perguntinha e outros usuários te ajudam. Tem outros recursos bem legais no aplicativo que vocês podem dar uma fuçada melhor depois que começarem a utilizar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da HiNative e também do aplicativo para vocês baixarem depois que vocês anotarem essas dicas de quadrinhos que eu trouxe para vocês. Mas eu espero de verdade que vocês gostem da experiência de uso do aplicativo. Eu achei bastante colaborativo e é um negócio que funciona hoje, assim. Pessoas ajudando pessoas a se tornarem melhores em alguma característica. Agora vamos para os quadrinhos. Todas essas duplas criativas que eu vou citar aqui nesse vídeo são pessoas que surpreenderam o mercado com histórias sólidas, com desenhos incríveis e principalmente por serem criativas na forma de contarem uma história que outras pessoas já contaram ou então em algum ambiente que a gente já considera meio clichê em algumas produções. E é sempre interessante ver como duas pessoas, às vezes com bagagens muito diferentes, conseguem se complementar muito bem em um trabalho. Tem uma dinâmica ali entre essas duas pessoas. Para tentar agradar o maior número possível de pessoas com esse vídeo, eu trouxe uma graphic novel, uma história que ela se fecha em arcos, que você não precisa ficar definhando esperando a próxima ser lançada para saber como continua. E outra que vem sendo publicada mais ou menos mês a mês e que realmente não tem previsão de acabar. Eu sei que muito leitor detesta essas coisas, mas acho que tem espaço para todo mundo, né? O primeiro título da lista é This One Summer, uma graphic novel escrita pela Mariko Tamaki e ilustrada pela prima dela, Gillian Tamaki. Elas são canadenses, publicaram esse quadrinho em 2014 e ele ganhou vários prêmios. Entrou na lista de mais vendidos e se destacou como uma obra young adult que trata de
relações familiares, de amadurecimento, de estereótipos da sociedade, de relações, de amizade, de amor e tudo mais. A Rosie é uma adolescente que sempre passa o verão com a família numa praia mais afastada. Ela tem uma amiga de verão, digamos assim, chamada Windy, que na verdade é quase uma irmã, elas nunca se desgrudam mesmo que sejam completamente diferentes. A Rosie tem uma criação um pouco mais tradicional e ela se influencia muito com padrões impostos por outras pessoas, mesmo que ela não perceba isso. Já a Windy, ela é mais extrovertida, é mais alegre, é mais criança, mas ela também tem uma estrutura familiar diferente. Só que esse verão em particular é bem diferente e importante para Rosie, porque a mãe dela parece deprimida com alguma coisa, ela tem discutido muito com o marido, tem algo meio sombrio, algo não dito entre eles que deixa o clima sempre muito tenso. A parte mais valiosa da HQ, na minha opinião, é a relação entre as mulheres, e eu acho que isso vai ser visto de maneira diferente por cada pessoa, porque depende também da bagagem de cada um. Não é algo declarado em alto e bom som, você tem, na verdade, um recorte, né? Você não tem a história completa, você tem ali um momento do ano em que essas duas famílias se encontram e como que elas afetam uma a outra. Como elas se relacionam uma com a outra, acho que é mais essa a palavra mesmo. A criação de cada menina, sabe? O background de cada uma delas realmente dita muito na história, e eu senti a mão muito firme da Mariko para poder conduzir essa história de uma maneira legal, de uma maneira honesta, nem sempre de uma maneira delicada. A arte da Gillian é muito bonitinha, ela usa azul nos traços, isso dá uma sensação, não sei, de memória, sabe? De lembrança, de nostalgia, uma coisa assim. E até teve uma polêmica com esse quadrinho no ano passado, que ele foi removido de uma biblioteca porque os pais reclamaram que tinha palavrões e temas adultos numa obra que estava sendo recomendada para um público um pouco mais jovem. Eu vou ver se eu acho o link dessa matéria de novo e eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem que ponto que chegou o negócio. A próxima indicação é uma série publicada pela Image Comics chamada Pretty Deadly. Eu topei com essa HQ numa recomendação do Arthur, do Encrenca em Dobro. Ele tava tweetando lá que alguém devia publicar esse troço aqui. Fui fisgada pelas imagens que ele colocou lá, admito. E aí quando eu fui pesquisar um pouquinho mais, dizia que era uma mistura do realismo mágico de Sandman com toda a brutalidade de Preacher. Botei no carrinho, foi na hora. A série é escrita pela Kelly Sue DeConnick, responsável por uma fase elogiadíssima e fortíssima da Capitã Marvel nos quadrinhos, e também desenhada pela Emma Rios. A Kelly foi indicada ao Eisner com esse trabalho, e quando você vai lendo, você vê que não foi à toa. Pretty Deadly conta a história da Filha da Morte, que atualmente cavalga por aí, com marcas da morte no rosto, e também das pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas com o seu nascimento. Quem começa a contar essa história é uma borboleta que está narrando os acontecimentos para um coelho, morto na primeira página, diga-se de passagem, e conversando sobre a origem dessa filha de uma maneira poética, rimada, quase cantada, que soa realmente de uma maneira muito gostosa quando você tá lendo. A partir daí a gente tem um universo de faroeste com um pouco de magia, com muito sangue e uma mitologia que vai ganhando corpo a cada edição. O volume 1 reúne 5 edições, é um único arco, ele tem início, meio e fim. Ele foi publicado em 2014 e em 2016 saiu o segundo volume, com uma história que se passa anos depois, décadas depois daqui, com alguns dos mesmos personagens, e aparentemente as autoras vão explorar décadas diferentes em cada volume, o que eu acho bastante positivo, porque daí você tem histórias fechadas e você não precisa ficar esperando anos pra ver como é que essa história termina, porque cada volume já tem essa história planejada. E pra fechar, eu tenho uma HQ chamada Monstrous, escrita pela Marjorie Liu e desenhada pela Sana Takeda. Mano, que desenho, sério. Esse quadrinho já tem 2 arcos publicados, o primeiro saiu em 2016, que foi quando eu comprei e li, e agora em julho saiu o segundo volume com mais algumas edições. É um quadrinho que se passa numa Ásia fictícia, mística e matriarcal de 1900, onde uma guerra civil devastou raças que aparentemente viviam em harmonia, e agora existe um povo arcano escravizado pelos humanos que são usados pelos sacerdotes, assim, de uma maneira muito, muito, muito violenta. E a gente tem então essa protagonista, uma mulher chamada Maika, que é uma dessas arcanas, e ela tem um vínculo psíquico com um monstro bem poderoso, mas ela não sabe muito sobre isso. E ela vai então em busca de respostas para essa coisa dentro dela que sempre transforma ela de uma maneira tão, tão brutal. O quadrinho fala de racismo, de escravidão, de guerras, e ele tem muitas personagens femininas extremamente interessantes e muito plurais. Elas são muito fodas e não é naquela coisa do tipo mulher poderosa, badass. Tem mulheres com muitas falhas, mas extremamente boas. Tem mulheres com muitas qualidades, mas que são extremamente ruins. Mas basicamente tem essa sociedade realmente matriarcal ali de uma Ásia do passado. De todas que eu citei aqui no vídeo, eu acho que Monstrous é aquela que exige mais do leitor, porque é um universo completamente diferente. A gente tem várias hierarquias, várias raças, tem que ver quem que tá sobrepondo uma a outra. Alguns termos próprios são criados para essa história, eu acho que é a mais complexa de todas, assim. E principalmente porque a arte da Sana é tão rica que você realmente precisa dedicar
o triplo do tempo para poder ver como é que as duas coisas estão conversando. Ela tem algumas soluções visuais maravilhosas pro texto da Marjorie Liu. Realmente ficou um trabalho, assim, muito acima da média. Essa série ainda tá sendo publicada pela Image Comics e, como eu disse, o segundo arco saiu umas semaninhas atrás. Gente, as capas dessas edições, vocês não têm noção, é um troço, assim, de dormir abraçado. Como é de hábito, aqui na descrição do vídeo tem o link para vocês encontrarem todas essas HQs, também tem o nome de todas as ilustradoras e roteiristas envolvidas. Eu torço muito para que vocês se interessem pelo trabalho delas também. Se você já leu ou curtiu a proposta de alguma dessas histórias, me conta aí nos comentários para eu saber. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler logo e curtam elas tanto quanto eu curti. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo.